E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos finalmente terminar a análise aqui da prova de Direito Administrativo da PGM Curitiba. Sinceramente, eu quero pedir desculpas a você pelo tamanho desses vídeos, tá? Ao todo vai ficar aí mais de 1 hora analisando só direito administrativo, mas é que a gente precisa analisar questão a questão, encontrar cada erro para que a gente possa evoluir como estudante, né? Então não adianta eu trazer para você aqui vídeos rapidinhos falando só o que tá certo, que a gente simplesmente não vai atingir o propósito desse canal, que é fazer de você um estudante melhor mesmo, fazer com que você aprenda mais conteúdo jurídico de verdade. Por isso os vídeos às vezes ficam meio grandes, tá? Peço desculpas, mas é do jogo. Vamos lá. Voltando à análise, questão 26 da prova de Direito Administrativo. E a gente já vê aqui, ó. Segundo o texto constitucional expresso, a competência para legislar sobre processo administrativo é privativa da União para normas gerais. Não existe essa regra na Constituição falando que tem competência privativa da União para normas gerais em processo administrativo. Existe um tema no direito administrativo que tem essa previsão aqui, tá? Que é uma previsão bem estranha, porque quando a União faz normas gerais, é competência concorrente. Quando é competência privativa, a União legisla sozinha. Mas tem um tema no direito administrativo que a Constituição falou que a União, a competência dela é privativa para fazer normas gerais. Esse tema é licitações, tá? Licitações e contrato é o único tema no direito administrativo em que existe, vamos dizer assim, competência privativa para que a União faça normas gerais, tá? Nos demais temas que a União faz normas gerais, a competência é concorrente, tá? Inclusive aqui quando falamos de processo administrativo. Por isso que a Lei 9784 chama Lei do Processo Administrativo Federal, tá? Por quê? Porque ela existe para reger só as normas para os processos administrativos federais. Já já nós veremos que ela também abarca processos administrativos estaduais e municipais, mas tem condições para isso. Vamos lá, continuando aqui. Por força de interpretação judicial a respeito da matéria, os municípios que não tenham editado lei própria estão submetidos à Lei Federal de Processo Administrativo. Acho que essa era a única questão da prova de direito administrativo que você matava com jurisprudência, tá? Acho que a única. Todas as outras, a jurisprudência te ajudava porque a jurisprudência acaba te ensinando outros aspectos, te ensinando a lei, te ensinando doutrina. Mas assim, assunto jurisprudencial mesmo, acho que só esse daqui. E é verdade essa questão, tá? A regra que a jurisprudência traz é a seguinte: quando o Estado ou o município não legislou sobre um aspecto específico do processo administrativo, então esse aspecto específico você pega emprestado lá da Lei 9784, tá? Por uma espécie de analogia aí. Perfeito? Esse é o entendimento jurisprudencial. Se você assistiu aqui nesse canal, aquele vídeo em que a gente analisa o parecer da prova de Itapevi, acho que foi isso, acho que foi nessa prova, eu fiquei na dúvida agora quanto ao vídeo. Não, desculpa, nós analisamos uma questão da prova da PGE Santa Catarina, uma questão subjetiva da prova da PGE Santa Catarina, foi isso. Lá nós abordamos esse tema, porque ele era importante para você responder aquela questão. Se você assistiu aquele vídeo, prestou atenção, provavelmente você acertou essa questão aqui na prova. Beleza? Vamos lá? A alternativa C. A Lei Federal de Processo Administrativo regula o processo disciplinar de servidores públicos da União, dos Estados e dos municípios, com força de lei nacional. Não, é só lei federal. Por isso que é a Lei do Processo Administrativo Federal, tá? Ela só vai regular os processos estaduais e municipais quando estados e municípios forem omissos. D. Uma das inovações do texto expresso da Constituição foi garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa para todas as espécies de procedimentos administrativos. Essa questão é complicada. Se você errou marcando essa questão aqui, dê um desconto para você mesmo, tá? Essa alternativa aqui, ela era chata mesmo. Por quê? Olha só, realmente, cara, com a Constituição de 88, a gente passou a entender que todos os processos administrativos, eles devem ter sim direito a contraditório e ampla defesa. Contudo, já se entendia que nós tínhamos isso antes mesmo da Constituição de 88, tá? Mas veja bem, essa é uma questão complicada aqui, perfeito? Eu entendo que ela é complicada mesmo, talvez até merecesse um recurso, tá bom? Mas enfim,
foi a questão que a banca colocou como errada e eu ficaria bem balançado aqui ao ver essa alternativa, porque a princípio eu ficaria tentado a marcar como certo, tá bom? Vamos lá. A alternativa é: os preceitos da Lei Federal de Processo Administrativo não se aplicam aos órgãos do Poder Legislativo, ainda que no desempenho da função administrativa. Não, erradíssimo, tá? Sempre que nós falarmos aqui de um procedimento administrativo, esse procedimento administrativo ele se aplica para Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, quando atuando na função administrativa. E aí você lembra, lição básica de direito constitucional. O judiciário e o legislativo, eles têm função administrativa atípica, né? É um poder atípico desses poderes, é uma função atípica desses poderes. Portanto, aplica sim a lei do processo administrativo. Ok? A alternativa certa aqui, portanto, era a alternativa B. E esse é um dos julgados que fazem essa questão, se é a alternativa B. Nós temos vários outros julgados, eu trouxe só esse, só para exemplificar aqui. Olha só o que o STJ entende. Se o Estado ou o município não possuir em sua legislação previsão de prazo decadencial para anulação dos atos administrativos, deve-se aplicar por analogia integrativa o artigo 54 da Lei 9784. Em outras palavras, tornando mais genérico esse julgado, se Estado e município é omisso sobre algum ponto do processo administrativo, aplicamos por analogia integrativa a Lei 9784. É isso que a alternativa B fala, com outras palavras. Mais uma questão da prova aqui pra gente. Vamos lá. A lei é aplicável às sociedades empresárias. Opa! Veja, ficou confuso ler aqui só a alternativa A direto, né? Nesse caso específico, aí você vai ler o caput, perfeito? Essa é a estratégia que eu recomendo para você nessas provas muito grandes, muito extensas, tá? Se a prova é muito extensa, pode faltar tempo para você. Para não correr o risco de faltar esse tempo, você pula o enunciado e vai direto para as alternativas. Se a leitura das alternativas pareceu ruim, você não conseguiu entender bem, aí você vai para o enunciado. Então, nesse caso aqui, merece ler o enunciado, só nesse. Vamos ler. A partir da primeira década do século XXI, o Brasil passou a legislar de forma mais consistente a fim de propiciar o combate à corrupção. Um dos focos foi ampliar o espectro de atuação sobre as pessoas jurídicas. Uma das leis mais destacadas nessa seara foi a Lei 12846. Sobre essa disposição legal, assinale a alternativa correta. A questão não falou, mas essa é a lei anticorrupção, tá? Que tem ali vários mecanismos interessantes. Não é uma lei fácil de se ler, porque ela é uma lei ali de tamanho médio, tem alguns termos novos, mas é uma lei que você precisa conhecer, tá? Cai muito em prova essa lei aqui, você precisa conhecê-la bem. Vamos lá, essa questão como um todo, você só precisava conhecer a lei mesmo, lei seca. Contudo, às vezes é um pouco difícil interpretar essa lei, então talvez você precise aí de uma doutrina bem chutinha, doutrina pequena, só para te ajudar a interpretar a lei. Mas praticamente tudo que tem de importante já está na própria legislação, beleza? Vamos lá, alternativa A. A lei é aplicável às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações ou sociedades estrangeiras que tenham sede filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato e de direito. Essa questão é reprodução integral do parágrafo único do artigo 1º da lei, tá? Como eu falei, só o que você precisava aqui era conhecer a lei. O que não é fácil, não é uma lei fácil, mas obviamente que é estritamente necessário conhecer a legislação em direito administrativo, tá? E aqui, conhecendo esse parágrafo único do artigo 1º, você matava essa questão e iria perceber que realmente a alternativa A está correta. Vamos lá. B. A lei dispõe sobre a responsabilização administrativa e criminal das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional e estrangeira. Se você leu a lei e não prestou muita atenção, você erraria marcando a B aqui. Porque realmente abarca os atos contra as administrações públicas nacional e estrangeira. E aí você ia tender a achar que está certo, porque a alternativa ela termina com a afirmativa correta. Porém, o começo dela está errado, tá? Essa lei não fala sobre responsabilização criminal, só fala de responsabilização administrativa e civil. Esse é o erro da alternativa. C. Os administradores das pessoas jurídicas serão responsabilizados objetivamente pelos atos lesivos previstos nessa lei, praticados em seu interesse ou benefício, exclusivos ou não. Tá errada aqui a alternativa, tá? Essa responsabilidade dos administradores não é
objetiva, por isso está errada a questão. D. A lei prevê que cabe ao Ministério Público a realização de acordos de leniência na esfera administrativa e criminal, para a atuação ou extinção da multa aplicável, que poderá ser destinada para a fundação privada, desde que no Conselho Fundacional estejam presentes representantes do MP, que em sua finalidade figure o combate à corrupção. Está errada porque essa não é uma função do Ministério Público aqui nessa lei, essa é uma função da administração pública, tá? Quem faz esses acordos de leniência até pode ter a participação do MP, mas quem firma mesmo o acordo de leniência é a própria administração pública, é o órgão público que foi lesado pelos atos lesivos, pelos atos ilícitos aqui das empresas, tá? Então, nesse caso, são os ministérios, nós temos ali as cúpulas dos órgãos públicos, que é quem farão esses acordos de leniência. Inclusive, acordo de leniência é o assunto mais interessante, mais importante dessa lei aqui, tá? Se você tiver que escolher só um tópico para você estudar com alguma profundidade, estude acordo de leniência, tá? Esse assunto, ele é bem importante para a advocacia pública, ele é razoavelmente negligenciado pelos estudantes. Eu conheço muita gente que é boa e que nem sabe nem sabe os detalhes dos acordos de leniência, mas eu recomendo que você estude, tá bom? Pode ser objeto de questões bem complicadas esse assunto. E a aplicação das sanções previstas nessa lei implica a imediata paralisação dos processos judiciais de responsabilização por atos de improbidade administrativa. Não, exatamente o contrário, tá? A lei fala que a aplicação das sanções previstas aqui não influencia nos processos de improbidade administrativa, não paralisa os processos judiciais não, tá? São instâncias independentes. Perfeito? Só para ficar clara a resposta, lá na alternativa A, olha só aqui o parágrafo único do artigo 1º, e aí eu negritei aqui tudo que é aquela alternativa, e aí você pode ver que o examinador ele simplesmente copiou o parágrafo único inteiro aqui para fazer a alternativa A. Perfeito? Vamos lá. Próxima questão da nossa prova, a questão número 28, alternativo A. É consenso jurisprudencial e doutrinário que a lei de improbidade administrativa pode punir o administrador inábil, ainda que não propriamente desonesto, tá? Primeiro que está errado, porque a lei de improbidade administrativa é para punir sim o administrador desonesto, não o inábil, tá? Improbidade é sinônimo de desonestidade. Aquele que é probo é aquele que é honesto, tá? Então, o ímprobo é aquele desonesto. A função da lei é punir o administrador desonesto. Por vezes, você acaba punindo aquele que não necessariamente é desonesto, mas só é descuidado mesmo. Isso acontece com muita frequência prática, mas não é o objetivo da lei, tá? Os atos de improbidade administrativa, nós temos lá o artigo 9º, o 10º e o 11º. O artigo 10º são aqueles atos que causam prejuízo ao erário. Esses atos, eles podem ser punidos na modalidade culposa, tá? Enquanto os atos dos artigos 9º e 11º e 11 são só na modalidade dolosa. Então, nessa modalidade culposa, a gente até pode ter penalização do agente que realmente não foi desonesto, mas que ele agiu ali com culpa, ou seja, ele foi negligente e, portanto, ele é um administrador inábil, vamos dizer assim. Mas essa é só uma interpretação lá do artigo 10º e não é de forma alguma, passa longe de ser um consenso jurisprudencial e doutrinário, tá? E aqui eu vou pedir para você ter um pouco de malícia com as provas, tá? Malícia com os examinadores. Isso você só pega fazendo questões mesmo. É até por isso que eu trago questões aqui no canal para você ir pegando essa malícia. São pouquíssimos os assuntos, mas pouquíssimos de verdade, que nós podemos falar que temos consenso jurisprudencial e doutrinário. Doutrina no direito administrativo diverge para tudo que é lado, sabe? A jurisprudência também. Então, a maioria dos assuntos nós temos um entendimento predominante, um entendimento majoritário. Mas você falar que é um entendimento consensual é muito raro. Sempre que você ver uma alternativa falando em consenso, tenda a considerá-la errada, tá? Tenda. Claro que às vezes nós vamos ter alguma exceção, mas é raro. Geralmente não temos consenso no direito administrativo. Consenso quando dizemos em jurisprudência e doutrina, tá? Vamos lá. Alternativa B. Após iniciado o processo,
Não mais será possível o juiz extingui-lo sem julgamento do mérito, mesmo reconhecida a inadequação da ação de improbidade. Não, o juiz pode sim fazer essa extinção aqui. Nós falamos desse ponto específico na série de vídeos que tratamos de improbidade, que está aqui no canal, tá? Esses vídeos de improbidade é uma série de 7 vídeos em que a gente praticamente esgota o assunto improbidade. Já tem mais de 1 ano que eu gravei esses vídeos, porém ainda está bem atualizado, tá? Só o que nós não temos ali são algumas jurisprudências depois, 2 ou 3, que acrescentaram temas novos só. Mas nada do que está dito naquela série está errado, tá? Tudo lá está certo. Só não é plenamente completa porque falta um ou outro detalhe aí que são assuntos novos. Contudo, recomendo muito que você assista aquela série de vídeos de improbidade, tá? Tá aqui no canal, se você buscar aí Revisão PGE Improbidade Administrativa, aqui no buscador do YouTube você cai nessa série de vídeos, perfeito? E esse assunto estava bem explicadinho lá, estava bem legal. C. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei são imprescritíveis por força de determinação constitucional. Essa é a questão para matar de raiva aquele cara que estudou o assunto, mas foi desatento na prova, tá? Desculpa o puxão de orelha, mas se você marcou essa alternativa C, provavelmente você tem um bom conhecimento, mas você foi desatento. Olha só qual é o problema aqui. Por que que o examinador cobrou essa questão? Ele cobrou essa questão porque quando falamos de ressarcimento ao erário, nós temos aquela série de julgados do STF que diferencia o ressarcimento por ilícito civil e por ilícito de improbidade. O ilícito civil, o ressarcimento prescreve em 5 anos. O ilícito por improbidade é imprescritível, tá? Mas veja bem, quem é imprescritível é o ressarcimento ao erário decorrente do ilícito por improbidade. É isso que é imprescritível. O que a questão aqui quis falar é que todas as sanções por improbidade são imprescritíveis. Então, se você lê de forma desatenta, você pode confundir com essas jurisprudências do STF, que fala que o ressarcimento ao erário por improbidade é imprescritível. E aí você erra a questão mesmo conhecendo o assunto, tá? Então, você, obviamente, tem que fazer a prova de forma atenta. Se você errou aqui marcando a C, fica o puxão de orelha para você, tá? Se você teve conhecimento, o que não teve foi atenção. Vamos lá. Alternativa D. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, aqui artigos 9º e 10º da lei, poderá ser realizada a indisponibilidade dos bens do indiciado, que recairá sobre todos os seus bens, conforme a avaliação discricionária do Ministério Público, desde que autorizada pelo juiz. Essa questão está quase certa, tá? Essa avaliação discricionária do Ministério Público aqui é que, sinceramente, não existe, tá bom? Se se adequa ao que for exigido pela lei, e aí também está bem explicado esse ponto lá na série de vídeos sobre improbidade, não é um ato discricionário do MP pedir ou não essa indisponibilidade, tá? Lembrando, e aí especialmente para você que estuda para advocacia pública, que esse pedido de indisponibilidade também pode ser feito pelas procuradorias, tá? Pela Fazenda Pública em Juízo, nós procuradores, podemos, dentro de uma ação de improbidade, pedir essa indisponibilidade aqui. E a alternativa é: as disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficie sobre qualquer forma direta e indireta. Essa é a redação literal do artigo 3º da lei de improbidade. Tá? Quanto a essa questão de quais são os agentes que estão enquadrados pela lei de improbidade, nós temos alguma dificuldade, tá? Porque nós temos espécies diferentes de agentes, temos discussão doutrinária. Esse é mais um assunto que foi bem explicado naquela série de vídeos de improbidade que eu tô te remetendo para ela, tá? Mas não era isso que você precisava saber aqui. Essa alternativa estava relativamente fácil. Ela é praticamente uma cópia literal do artigo 3º da lei 8429. Olha só. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática de ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Mais uma vez, mais uma questão em que o que você precisa é conhecer a literalidade da lei,
tá? E aqui eu vou deixar só mais uma dica de estudo para você em direito administrativo, tá? Direito administrativo, nós temos muitas divergências doutrinárias, muito mesmo, sobre quase tudo, sabe? Tipo, Eli Lopes Meireles discorda muito da Maria Silvia Zanella de Pietro, que discorda muito do Justem Marçal Filho, que discorda muito do José dos Santos Carvalho Filho, sabe? Todos os grandes doutrinadores têm muitas discordâncias entre si. Nós temos muita jurisprudência em direito administrativo, muita mesmo, tanto do STF quanto do STJ. Contudo, o que cai de verdade em prova objetiva é a legislação, tá? Que não é fácil de estudar porque nós não temos um código unificado, são várias leis dispersas, mas estude muita legislação no direito administrativo, tá? Faz muita diferença nas suas notas na primeira fase e também na segunda fase, tá? Porque às vezes é difícil achar os assuntos dentro da legislação em direito administrativo. Se você tem um bom conhecimento da legislação, você vai achar mais fácil na hora que você estiver pesquisando na segunda fase. E você vai ter mais tempo, portanto, para montar suas respostas, tá? Então, nunca deixe de ler a lei seca aqui no direito administrativo. E vamos lá, a última questão que nós vamos analisar aqui, nessa prova de administrativo, fala de saúde pública, que geralmente é um tema cobrado lá em direito constitucional, tá? Tanto que no nosso curso extensivo, no Revisão, esse assunto ele é estudado em direito constitucional, não é estudado no direito administrativo. Mas o examinador quis cobrar em administrativo e a gente segue o jogo, né? Não tem problema com isso não. Alternativa A. Uma das diretrizes de organização das ações e serviços públicos de saúde que constituem um sistema único é o atendimento com prioridade para os serviços assistenciais. Não, aqui você tinha que ler o artigo 198 da Constituição Federal, tá? A prioridade é para os serviços preventivos, tá? É para as atividades de prevenção de saúde, não para os serviços assistenciais. Alternativa B. Os serviços do Sistema Único de Saúde, ainda que prestados pelos municípios e pelos estados, devem ser financiados com recursos da União. Até que é verdade, mas não só com recursos da União, também com recursos dos estados e dos municípios, tá? Todos os entes da federação têm que colaborar aqui, por isso que é um sistema único de saúde, porque é um sistema único, unificado, mas que concentra os esforços de todos os entes federativos. Alternativa C. Estão entre os princípios das ações e serviços públicos de saúde, que também regem os serviços privados, contratados ou conveniados que integram o Serviço Único de Saúde. 2 pontos. A universalidade de acesso em todos os níveis de assistência, tá certo, é verdade, e a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. Perfeita essa alternativa, é exatamente isso. E só o que você precisava para acertar aqui é conhecer bem o artigo 198 da Constituição. Mais uma questão da prova, que é lei seca. Quer dizer que é questão fácil? Não, não é porque está na lei ou na Constituição que é fácil. Mas quer dizer que a fonte é fácil de encontrar. Você não precisa ficar lendo grandes doutrinadores, não. Você tinha que ler a Constituição Federal aqui. Alternativa D. Lei municipal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional e as diretrizes para os planos de carreira de agentes comunitários de saúde, competindo aos estados prestar assistência financeira complementar aos municípios. Aqui tem um erro grave, tá? Qual é esse erro grave? Município não faz piso salarial profissional. Quem faz piso salarial profissional é a União. Por quê? Porque a União vai criar um piso para os demais entes federativos seguirem. A União só pode fazer isso quando a própria Constituição autoriza, senão nós vamos estar ferindo o pacto federativo, tá? Então, em que casos a Constituição autoriza a União fazer esses pisos salariais? Para professores da educação básica e para agentes comunitários de saúde. São os 2 casos, mas quem faz essa lei é a União, jamais será uma lei municipal, por isso está errada a questão, tá? Veja, esse daqui também bastava você conhecer a Constituição, mas mesmo sem conhecer a Constituição, dava para acertar por uma questão lógica, né? O município não vai fazer piso salarial, quem faz piso salarial é só a União, tá? E a alternativa é:
Segundo o texto constitucional expresso, a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos deve ser prevista e regulada por lei complementar da União. Tá errada essa questão e aqui você precisa conhecer noções básicas de direito financeiro, tá? Eu sei que de vez em quando eu fico falando algum aspecto de direito financeiro aqui, é que o direito financeiro ele é muito importante para você entender alguns detalhes do direito administrativo, tá? Olha só aqui, quando nós falamos de subvenção e auxílio, é um assunto estudado lá no direito financeiro e nós aprendemos que essas subvenções, elas são dadas para entidades sem fins lucrativos, tá? Por que isso? Porque a subvenção é um dinheiro que o poder público está dando, vamos dizer assim, através de um instrumento de convênio. Se não é um instrumento de convênio stricto sensu, é pelo menos convênio lato sensu, ou seja, todos esses instrumentos em que nós temos vontades convergentes entre entes que não visam fins lucrativos, tá? Então, olha só, se nós estamos falando aqui de uma instituição privada com fins lucrativos, nós estamos falando de um hospital privado que cobra para prestar os serviços. Esse hospital privado pode ter parcerias com o poder público? É claro que pode, mas aí será através de contratos, tá? Por que contrato? Porque aí esse hospital privado, ele vai fazer uma cirurgia e o SUS vai pagar por ele a tabela do SUS para essa cirurgia. Não é um convênio, é um contrato mesmo, é uma prestação de serviço ali. Os interesses não são convergentes, são interesses contrapostos mesmo. O hospital quer ganhar dinheiro, ele quer ter lucro. Então ele pega o que o SUS paga, banca a cirurgia e tem um eventual lucro nessa operação. Perfeito? Essas entidades com fins lucrativos não recebem subvenções. Elas até recebem recursos públicos, mas é através de contratos, é através do pagamento pela prestação de um serviço, tá? Temos aí aquilo que nós estudamos lá em teoria geral dos contratos em direito civil, nós temos um caráter comutativo, ou seja, o poder público dá dinheiro e em contrapartida esse hospital com fins lucrativos presta um serviço que é de interesse do Estado, do poder público. Perfeito? Então, para esses casos, nós não temos auxílios e subvenções, muito menos uma lei complementar regulamentando isso. Ok? Para deixar claro aqui o artigo 198 da Constituição, olha o que ele fala. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. São só 3, cai bastante em prova, como eu disse, geralmente cai lá no direito constitucional, mas você pode aprender aqui em administrativo também. Quais são essas três diretrizes? 1. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Verdade. 2. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas. Olha só, a prioridade é para as atividades preventivas, só que sem prejuízo dos serviços assistenciais. E 3, participação da comunidade. É mais uma diretriz importante aqui do SUS. Perfeito? Com isso, nós encerramos esses vídeos de análise de direito administrativo para a PGM Curitiba. Mais uma vez, peço desculpas pelo tamanho dos vídeos, eu sei que ficou grande, mas às vezes a gente tem que fazer uma análise extensa mesmo, perfeito? É isso aí e vamos juntos!